Olá, turminha. Vamos para mais uma aula de matemática, livro de matemática, página 204. Hoje nós vamos continuar falando de medidas. Mas antes de começarmos esta página, né? Vamos fazer recapitular a medida que a gente já trabalhou nas páginas passadas? Vamos lá. Vamos fazer uma revisão, tá? Nós trabalhamos a medida de massa, que é a mesma coisa que a medida de peso. E a gente trabalhou as três principais unidades de medida, que são o grama, o quilo ou quilograma e a tonelada, tá? Quando a gente fala em gramas, a gente representa pela letra G, minúscula, tá? Quando a gente fala em quilos, quilograma, a gente representa pela letra KG, o K maiúsculo e o G minúsculo, tá bom? Quando a gente fala em toneladas, a gente representa pela letra T. Quando a gente vai no supermercado e compra alguma coisa que não pesa muito, a gente pede em gramas, tá? Por exemplo, eu quero 100 gramas de mussarela. Eu quero, o meu picolé pesa 80 gramas, porque não chegou em 1 quilo ainda. Para chegar em 1 quilo tem que ser o quê? 1000 gramas, tá? Aí dá 1 quilo. O que a gente compra de quilo? Na maioria das vezes a gente compra, por exemplo, arroz. A gente não compra nunca menos que 1 quilo. Ou a gente compra 2 quilos, né? O sal a gente compra 1 quilo, tá? Porque grama, né, é menor do que quilo, tá bom? Eu preciso juntar 1000 gramas para dar 1 quilo, certo? Depois de quilo vem uma medida maior ainda, que é a tonelada, representada pela letra T minúscula, tá? A tonelada, eu preciso de 1000 quilos para dar 1 tonelada só, tá? Então, por exemplo, o peso do elefante é de 5 toneladas, então ele pesa 5.000 quilos, porque 1 tonelada tem 1000 quilos. Tá aqui, ó, 1 quilo tem 1000 gramas. Por exemplo, se eu compro 2 potinhos de margarina de 500 gramas, 500 mais 500 dá 1000 gramas. Então, eu comprei 1 quilo de margarina, tá? Porque 1 quilo tem 1000 gramas. 1 tonelada tem 1000 quilos. Então, um elefante, quando eu falo que ele tem 5 toneladas, ele tem 5.000 quilos, porque cada uma tem 1000, ó. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 quilos, certo? Então, isso é medida de massa, tá? Que a gente fala popularmente de peso, tá bom? Hoje nós vamos aprender uma outra medida, que é a medida de temperatura. A medida de temperatura, ela é representada por graus Celsius, tá? E o instrumento que a gente mede, que a gente usa para medir a temperatura é o termômetro, tá bom? Então, a gente viu as principais unidades de medida de massa, de peso, tá? De medida de massa e peso, que são o grama, o quilo, o quilograma e a tonelada. E agora que a gente entrou na medida de temperatura, a unidade de medida de temperatura é grau Celsius, tá? É o que a gente usa para medir, para representar temperatura, tá bom? E o instrumento que a gente usa para medir a temperatura é o termômetro, tá? Porque o instrumento da medida de massa, de peso, é a balança, não é isso? A gente usa diversos tipos de balança. Agora, para medir temperatura é o termômetro, tá bom? E a unidade de medida é graus Celsius. Então vamos lá. Medida de temperatura. Você já estudou a grandeza temperatura nos anos anteriores. Vamos retomá-la com algumas atividades. Assinale
os quadrinhos das afirmações que envolvem temperatura. Quando eu falo que o poste é mais alto do que a árvore, altura é medida de temperatura? Quando eu falo que o café está mais quente do que o suco, quente e frio é medida de temperatura? Sim, então vai assinalar. Fez mais frio de manhã do que à tarde. Estou falando de temperatura? Se sim, vocês assinalam. Cabe mais água na jarra do que no copo. Estou falando de quantidade, de capacidade da jarra e do copo. Estou falando de temperatura aqui? Se estiver falando, vocês marquem. Se não estiver, não marquem, tá bom? Número 2. Qual dos instrumentos abaixo é usado para medir temperatura? A balança mede temperatura? A régua mede temperatura? Ou o termômetro mede temperatura? Tá? Vocês vão responder aqui, tá bom? A número 3. Complete as afirmações referentes a medidas de temperatura. No Brasil, a unidade usada para medir temperatura é o quê? Que símbolo que a gente usa? Lembra que eu já mostrei para vocês aqui, ó? O símbolo que a gente usa é o grau Celsius, tá? Então, vocês vão escrever grau Celsius, cujo símbolo é aí neste lugarzinho aqui que vocês vão colocar o símbolo, tá bom? Em um dia de muito calor, a medida da temperatura é aproximadamente quanto? Quando está muito calor, será que é maior do que 30 graus Celsius ou é menor? Vocês vão colocar aqui, tá? Uma resposta pessoal de vocês. Se a medida da temperatura era 15 graus e 3 décimos, e subiu mais 2 graus e 2 décimos, então passou para, era 15,3, subiu 2,2. Foi para quanto então? Vocês vão somar, porque quando sobe, aumenta. E o que aumenta? A soma, tá? Então, vocês vão somar aqui, ó. Antes da vírgula é o quê? É grau. Então, vocês vão somar aqui, ó, antes da vírgula. Era 15 graus, subiu 2, foi para 17. Depois, subiu 3 décimos aqui e mais 2 aqui. 17, o quê? 3 com 2, 5. 17,5. Quando fala em subiu, a gente soma, porque aumentou, né? Agora, essa daqui nós vamos pensar. Em um dia, a medida da temperatura mínima em uma cidade foi de 10 graus, só 10. E a máxima foi de 24,5. A diferença entre essas medidas é, quando eu falo em diferença, que continha que eu faço, tá? Será que eu somo? Eu quero saber a diferença da mínima, que era só 10, para a máxima, que foi o quê? 24,5. Então, esse 10 aqui, teve algum número depois da vírgula? Não, não teve. Então, é só 10 graus Celsius. E esse daqui já teve. Então, de 10 para chegar em 24 é a diferença. Que conta que eu faço para chegar? Por exemplo, eu tenho 3 dedos nessa mão e tenho 2 nessa. Qual que é a diferença? Um só, tá? Porque esses são iguais. A diferença é de 1. Então, eu tirei o que é igual. Então, 10 para chegar no 24, quantos falta? E depois coloca um número depois da vírgula, tá? Porque aqui é nada. É 10 certinho. E esse daqui é 24,5, tá bom? Boa aula!